Se você é um entusiasta do xadrez como eu, provavelmente você conhece o filme Meu Dono do Jogo, que é um clássico filme sobre o jogo de xadrez que retrata a vida de um grande jogador, um dos maiores, a história do Bob Fischer. Se você ainda não assistiu esse filme ou já se esqueceu das cenas lendárias, embarque nesse vídeo comigo que você vai ver se o filme Meu Dono do Jogo é realmente um bom filme. Agora, humildemente, eu peço seu tempo para você deixar o seu like e compartilhar com aquele seu grupo de enxadristas, que eu sei que você tem. Então, bora pro vídeo. O filme é passado nos Estados Unidos, onde morava Bob. A sua descendência é judia, como passa no filme muito bem retratado. Sua infância não foi nada fácil. Sua mãe era meio doida e seu pai não era presente na infância do garoto. Ele achava refúgio num jogo chamado xadrez, de 64 casas, onde ele conseguia se esconder dos seus problemas. Aí um belo dia, sua mãe, brava com o menino porque ele só pensava no jogo, leva ele a um clube de xadrez, para ver se ele perdia e depois desanimava depois da derrota do jogo. Mas aconteceu o contrário, o menino realmente perdeu, mas isso só deu um ânimo para ele treinar e ficar melhor. O jogador que ganhou dele gostou do que ele viu. O menino que tem entre 6 anos joga muito bem, e aí esse cara ajudou o menino a treinar e incentivou ele a ir a competições. E lá foi, o jovem Fischer treinar duro e jogar xadrez com muito esforço, e logo ele conseguiu, aos 12 anos, ser campeão americano nacional e também virou o mestre internacional mais jovem da história. E já era conhecido como um grande prodígio. E uma coisa que eu esqueci de falar muito importante para entendermos o contexto da época na ascensão do Fischer era que estava tendo a Guerra Fria. Assim, os americanos tinham muita expectativa em cima do Fischer para que ele vencesse os russos e dominasse a modalidade, já que os russos eram muito fortes no xadrez, só tinha russo ganhando e eles eram o top 5, era tudo russo, sim. E era muito importante ser o campeão mundial do xadrez na época, já que é um esporte mental e tal, né? Pensa, então quem é o melhor jogador de xadrez do mundo, nós somos melhores, nós somos mais inteligentes. E o Fischer, ele ia para a luta contra os soviéticos. O Bob foi participar de um torneio muito forte, onde participavam alguns desses russos. Algum tipo de candidatos assim que temos hoje. Mas ele foi e ficou irritado com a manipulação de resultados que os russos faziam entre si. Ele surtou. Os russos ficavam empatando entre si para um campeão ser deles. E uma coisa anti-esportiva, assim, tá ligado? E o Fischer ficou anunciando isso, falando que ele era louco. E aí o Fischer chegou a abandonar o xadrez depois disso. Até que quando um advogado, digamos assim, não sabemos se ele é um advogado mesmo, bateu na sua porta e falou que ele não podia desistir do jogo, que toda a América precisava dele. Fischer voltou a competir em mais um torneio forte como esse, mas mesmo ganhando do forte jogador russo Korchnoi, ele ainda tinha uma pedra no sapato, Spassky. Fischer mais uma vez surtou, e você já pode percebendo que isso é uma característica que o filme quis colocar nele, que o Fischer era explosivo e egocêntrico. Até que o Fischer senta e se dedica totalmente ao seu jogo, dessa vez sem mimimi. Ele estava muito bravo com os russos, né, e a manipulação de resultados, mas ele conseguiu passar pro match mundial contra o Spassky, que agora era só ele e o Spassky. E uma característica do jogo do Fischer que nós podemos notar no filme aqui nessa parte também era dos empates. Ele não empatava combinado quase nunca, era muito difícil. E pode ver nesse match que teve poucos empates, inclusive. O match era em 21 partidas e o filme retrata bem o que o Fischer pensava. Que ele vai à luta, mesmo estando pior, ele não aceita empate, ele vai até o final do jogo, ele vai lutando, e esse é o xadrez que o Fischer apresentava. Não tem empate, não tem mimimi, não tem nada combinado. Ele gostava de ele e o outro jogador sentar numa mesa e jogar xadrez. É isso que ele gostava e é isso que a gente tem que gostar também. Não sei se vai combinar o resultado. É jogar xadrez, simplesmente isso. Ver quem é o melhor no xadrez, é isso que o Fischer queria. Ele conseguiu esse match de 21 partidas que ia decidir quem é o melhor jogador do mundo. E agora sim, o Fischer treinou e mostrou sua força. E foi campeão mundial em cima do Spassky.
E o filme mostra como isso foi importante para a política na época, mostrando que os Estados Unidos tinha a mente mais brilhante dos tabuleiros. Outro ponto importante que o filme traz é o psicológico. O psicológico de um jogador de xadrez é muito difícil de ser mantido. Como o Fischer, surtando muitas vezes no filme, que você pode ter reparado já, ele toda vez ele ficava olhando para trás para ver se não tinha espia. Ele gritava umas vezes falando, parem de me espiar. Ele era meio doido, o Fischer, assim. E isso é uma coisa que acontece com os jogadores de xadrez, igual o Fischer. Se não fosse isso, ele poderia ter mantido seu título por diversos anos, como fez o Carlsen e o próprio Kasparov. Os três são considerados os kings de xadrez, os melhores da história. E os três se decidiram em algum momento da sua vida, cedo ou tarde, né? Igual o Carlsen e o Kasparov foi mais depois de ter mantido o título mundial, abandonaram de jogar o torneio mundial. E com não boas relações com a Federação Internacional, a FIDE. Mas uma coisa é fato, o xadrez americano é um antes e um depois de Robert James Fischer. E você, o que achou do filme? Eu, particularmente, achei o filme muito bom. Mostra como o xadrez vai muito além de um tabuleiro e 64 casas e 16 peças para cada lado, mas sim uma batalha mental e psicológica que os jogadores travam a todo momento durante umas horas ali nas partidas clássicas. Se você gostou da análise do filme, eu tenho certeza que você vai gostar também da história do maior jogador de todos os tempos por muitos.